É se acreditar. Para ter coragem de superar o medo e o sofrimento. E recomeçar tudo de novo, reunindo os sobreviventes em torno de uma crença. Daniel, apertando a caixa com força, olha para Tomás com os negros olhos amendoados, cheios de lágrimas. Se estou com essa caixa nas mãos. Então eles conseguiram viver novamente na mata, não é? O que mais aconteceu, pai? Essa história tão triste, ela passou para seus filhos, que por sua vez passaram aos seus e assim por diante. Sendo contada de pai para filho, não foi esquecida. Da mesma forma aconteceu com a caixa que, milagrosamente preservada, tornou-se uma relíquia, a passar através das gerações. Até chegar à tua mãe Guarani. E passando a mão carinhosamente pelo rosto dele, numa tentativa amorosa de secar suas lágrimas, finaliza, e ela me pediu pouco antes de morrer, que te entregasse essa caixa preciosa, quando fosse o momento certo. É o que estou fazendo agora. Realizando o último desejo dela. Traço num tom solene e ele confirma. Sou o teu pai por amor e estou te entregando uma relíquia que te pertence por direito, no início da tua adolescência. Daniel, profundamente emocionado, segurando a caixa de encontro ao peito, se abraça fortemente a Tomás, falando com a voz entrecortada. Obrigado, meu pai. Muito obrigado por me entregares esta lembrança de minha mãe Potira. Ao ouvir isso, Tomás se surpreende e, afastando-se um pouco de Daniel, pergunta impressionado, como sabes o nome dela? Não me lembro de ter, algum dia, te contado. Foi tua mãe? Não, também. Mas confirma para mim se era mesmo esse o nome dela e se o meu era Maoni. Por favor, pai. É muito importante para mim, saber a verdade, Moni. Meu Deus. Estou realmente impressionado com isso. Eram esses os seus nomes, sim. Mas quem te contou? Ninguém mais sabia, além de sua mãe e eu, ninguém. Eu sonhei. E por que o escondeste isso de mim? Pergunta Daniel sem entender. Suspirando com tristeza, olhando bem para o filho, Tomás explica, não deveríamos mesmo ter omitido isso de ti, meu filho. Porém, quando tu vieste para nós, quando te pegamos no colo, era o nosso filho que nascia para nós. Quisemos apagar da tua lembrança, o teu curto passado. E se não fosse flagrante a tua origem, jamais teríamos tocado nesse assunto contigo. Para tua mãe e para mim, Tim e Matilde são iguais, são os nossos filhos. Podes me compreender agora, sem ficar magoado. Compreendo sim, pai. E não tenho o direito de ficar magoado com isso. Pois fiz mais ou menos o mesmo com vocês. Mas o que fizeste que eu não sei? Escondi de ti os sonhos que tive com minha mãe Potira. Com medo de que tu e a mãe não me entendessem. Eu os amo muito e reconheço que o que sou, devo a vocês dois, meu filho querido. Nós te amamos muito também. Mas esses sonhos, será que podes me contar um dia? Sim, pai. Agora posso. Com a confirmação dos nomes guaranis, tudo fica real e claro para mim. E sem omitir nenhum detalhe, finalmente ele abre totalmente seu coração ao pai. Quando termina, Tomás profundamente impressionado, promete, filho. Esta é a segunda prova concreta da realidade desses fatos. Prometo que vou estudar a fundo, com toda seriedade, esse fenômeno que acontece contigo. O Dr. Claudio Honor, quando me chamou em seu consultório, foi para me alertar da necessidade de cuidar atentamente dessa tua qualidade. Paranormalidade, sensibilidade ou mediunidade. Seja qual for o nome que se dê a ela, não posso deixar de reconhecer que ela existe. Em meio a uma gama diversa de emoções, Daniel continuava acordado, apesar do adiantado da hora. Sentado com as pernas cruzadas sobre a cama, ele segurava a pequena caixa preciosa, enquanto seu pensamento voava. Jesus! Se essa relíquia estava lá, quando eu tomei parte de todo aquele horror, então estou segurando algo de concreto que existiu numa outra vida minha.
Como pode isso acontecer? Por quê? Por quê? Aí, meu Deus, estou confuso. Sentindo um forte arrepio a correr por todo o seu corpo, ele começa a chorar e, na sua aflição, pede socorro. Mãe Potira, me ajuda. Por favor, vem me ajudar. De repente tudo começa a girar à sua volta. Ele fecha os olhos. Sente um vento morno abraçando e uma paz penetra em seu coração. Quando abre os olhos, verifica espantado, que está sentado da mesma maneira, porém sobre um catre de palha. Mas, aonde estou? Que lugar estranho é esse? E olhando ao redor, percebe que é um quarto mal iluminado, de extrema pobreza. Assustado, torna a chamar pela mãe Guarani. Uma luz azulada surge, clareando o ambiente. Potira entrando, senta a seu lado sorrindo. Mãe, aliviado, abraça-se com ela. Que bom que vieste. Estava com medo. Como cheguei até aqui? Fui eu quem te trouxe, filho, mas por que neste lugar? Porque foi aqui, nesta cama despojada de tudo, que tu nasceste para a tua vida atual. Então, era neste casebre tão miserável que tu e meu pai viviam? Pergunta, sentindo um aperto dentro do peito. Sim. Assim como a maioria dos descendentes dos Guaranis. Uma raça em extinção, abandonada à sua própria sorte. É isso que está me atormentando. Eu colaborei para isso, pois eu te trouxe aqui, para te ensinar a te libertares de teu passado. Como me libertar? Não entendo, fala sentindo-se confuso. Moni, presta bem atenção no que vou te dizer. O nosso planeta é uma escola primária. Se estamos frequentando essa escola, é porque ainda somos muito atrasados perante a eternidade. Sendo assim, erramos muito, porque não sabemos como agir certo. Por esta razão, estamos aqui para aprender as lições necessárias. Se tu comparares a vida na Terra, com um curso a ser feito, desde o jardim da infância até doutorado de uma grande universidade, compreenderás melhor o ciclo da vida, através da reencarnação. Deixa eu ver se entendi direito. Quando na escola, não estudamos direito uma lição, erramos. Tiramos então uma nota baixa. Aí, precisamos nos esforçar mais até aprender esta lição e subir o nosso conceito. Só dessa maneira, poderemos passar de ano. É assim que acontece também na vida espiritual. Exatamente, confirma Potira sorrindo, e como eu já te expliquei antes, o nosso Criador nos dá a chance de, em vida após vida, desfazermos os nossos erros. E tendo aprendido a não mais errar, passamos para um plano mais alto. Agora compreendi. Compreendi mesmo, de verdade. Então estás preparado para ver o que vou te mostrar. Não te assustes. Uma nuvem de luz violeta, bem brilhante, surge no quarto. De dentro dela vai saindo, semelhante a uma projeção, um corpo sutil, semi-transparente. Espantado, Daniel reconhece o mercenário que ele foi, à época das missões. Um corpo dilacerado por profundos ferimentos, banhado em sangue. Com expressão no rosto de extrema dor e sofrimento, ele vai se aproximando de Daniel que, temeroso, procura se afastar. Segurando pelo braço, Potira procura acalmá-lo com sua voz doce e suave. Não te mexas, filho. Fica tranquilo e deixa acontecer. Ao chegar bem junto dele, o corpo sutil do mercenário, parecendo se fundir com o de Daniel, se desfaz. Este, com os olhos arregalados de espanto, olha para a mãe que, tranquila, pede, continua olhando para a nuvem. Não tenha medo. Novamente vai surgindo outro vulto. Dessa vez é um menino negro. Descarnado, todo lanhado e com uma das mãos decepada, jorrando sangue, também se aproxima. E Daniel reconhece no menino, o escravo negro que ele foi. E este corpo sutil, de tal forma torturado, estampando na face a expressão de sofrimento atroz, igualmente se desfaz, de encontro a ele. Jesus. Mãe, o que é isso tudo? Calma,
meu filho. Depois eu te explicarei. Continua prestando atenção. Surge então a figura de Carlo, envelhecida e combalida por terrível doença, causadora de dolorosa morte. Da mesma forma se desfaz, ao se juntar a ele. Estranhamente mais calmo agora, Daniel vê a nuvem violeta se aproximar e penetrar em seu corpo, que se torna levemente iluminado. Aturdido, olha para Potira, que feliz o admirava. Mãe, me explica o que foi isso. E por que estás tão satisfeita? Moni, estou feliz porque estás curado. Curado? De quê? Por favor, me explica tudo. O que acabaste de ver, meu filho, é o processo da cura espiritual. Foi a queima do teu karma. Finalmente te libertaste de teus erros. Por isso estou tão feliz. Pudeste ver, que por meio de tanto sofrimento, dissolveste o mal que causaste a outros e que te mantinha preso ao teu passado remoto. Teus antigos corpos, na forma sutil, esperavam a tua evolução para serem dissolvidos. Compreendeste agora, como se processa a evolução? Muito impressionado, ele responde: sofremos com a mesma intensidade o sofrimento que causamos aos outros. É justo. Quando pedi a teu pai que entregasse para ti a relíquia Guarani, foi para que tu, através da energia dos séculos acumulados nela, pudesses compreender a continuidade da vida. E vi em teu rosto o arrependimento traduzido pela angústia dos erros passados, quando apertaste em tuas mãos. É verdade, foi o que eu senti. Mas como viste, estava junto a mim naquele momento. Sim. Como vi também a gratidão que sentiste ao reconhecer o amor e a dedicação de teus pais. O desejo de defenderes a raça Guarani perante a discriminação. A aceitação sem revolta, do fracasso no concurso que desejavas ardentemente ganhar. E na vitória, alegria sem vaidade, sem arrogância com os outros que te ofendiam. Esses foram alguns fatores que mostraram, para mim, que estava próximo a hora de te libertares de teu passado. Queimaste o karma. Estás livre agora. E daqui adiante, o que será? Daqui adiante, Daniel. Mas é interrompida por ele, perguntando admirado: por que me chamaste de Daniel? Porque Maoni também foi dissolvido. Faz parte do teu passado. Agora surge à tua frente um novo caminho. Como um novo caderno em branco, aonde começarás a escrever uma nova vida. Livre de qualquer lembrança. Entretanto, tenhas muito cuidado, meu filho, para não caíres em erros novamente. Senão retrocederás a um novo ciclo de sofrimento. Nessa nova etapa de vida, enfrentarás muitas tentações. Mas se conservares a tua fé fortalecida, vencerás. E sobre a missão que me falaste uma vez, escolheste antes de reencarnar, o dom da palavra e da escrita. Permaneceste com o desejo de reabilitar e auxiliar aqueles que pelos teus erros, ajudaste a dizimar. Não percebes? A prática do amor é o caminho de retorno ao nosso Criador. E fui eu que escolhi como seria essa minha vida. Sim, antes de reencarnarmos escolhemos a família, o lugar e as condições que possam nos auxiliar em nosso resgate. Nada é por acaso. Em tudo existe um plano evolutivo. Entretanto, a realização de nossa meta depende exclusivamente de nosso próprio esforço. Podemos ter auxílio de acordo com os nossos merecimentos. Mas somos nós que decidimos o que fazer. Ninguém pode intervir em nossas decisões, em nosso karma. A Giovanni e eu ficaremos juntos. O acontecerá conosco. Vocês têm um caminho. E falando nela, vi que tu encontraste uma resposta nos versos da canção que ela compôs. Eles foram uma mensagem que recebeste. Todavia não percebeste que tal poesia não estava de acordo com a idade cronológica dela. São versos adultos, que brotaram de sua consciência cósmica, num momento em que Giovanni estava com a sensibilidade desperta. Foi uma comunicação de sua própria alma. Incrível!
Não sabia que isso poderia acontecer. Então, o que eu escrevi, também teve o auxílio de minha consciência cósmica. Sim. Teu eu superior, como é também chamada a consciência cósmica, através do que escreveste, te mostrou um caminho. Não te parece? Oh, minha mãe Potira, o quanto tens me ensinado, querido. Não mais serei tua mãe Potira. Nem tu meu filho Moni. Essas nossas existências, também foram dissolvidas. E tu não sentirás mais a minha presença a teu lado e nem sonharás mais comigo. Estou me despedindo agora. Deste nosso encontro, muito pouco lembrarás quando acordares, mas por quê? Pergunta angustiado, que evolução é essa que nos separa? Não, Daniel. Não vamos nos separar. É que por uns tempos, eu ficarei no plano de preparação para a reencarnação. Vais voltar. Então não nos encontraremos mais. Pelo contrário. Estaremos caminhando juntos. Somos agora almas irmãs, trilhando a mesma jornada. Aonde e quando? Pergunta ele com um sentimento misto de aflição e curiosidade. Vou satisfazer o teu desejo. Posso te contar, porque nada disso a tua mente física registrará. Se a Giovanna irão se casar. Ela também é uma alma irmã. Vocês terão 3 filhos, uma menina e 2 meninos. Quando acolheres em teus braços uma dessas 3 crianças ao nascer, sentirás ao olhar em seus olhos, que ela é tua conhecida de longo tempo. Serei eu, amparada em teus braços, Daniel, mas o que estás me dizendo é impressionante. Maravilhoso. E percebendo que ela, sorrindo com amor, começava a desaparecer, ele pede ambicioso, não. Espera. Não vá ainda. Antes diga uma coisa. O que dizem aqueles símbolos na caixa? Tu acabarás por descobrir, meu querido. Traço com seu corpo se tornando cada vez mais fluídico e a voz quase inaudível. Ela fala sorrindo, espera por mim. Papai. Daniel desperta, espantado por ter dormido sentado, mas sentindo uma forte energia envolvendo seu corpo. Um sentimento de profundo amor pela vida, vibrando em seu íntimo. Olhando o relógio, se espanta com a hora tardia. Estranho. Dormi tanto tempo. Tenho a sensação de que sonhei muito, mas não consigo lembrar o que foi. Estranho. Estou sentindo uma vibração diferente. Como se alguma coisa tivesse mudado dentro de mim. Mas não é ruim. É uma sensação muito boa. O que será? Sentindo-se bem, ele espicha as pernas e se dá conta de que adormecerá com a caixa no colo. Segurando-a cuidadosamente, levanta-se para colocá-la na estante. Enxergando a sua pedrinha missioneira, pega-a e abrindo a caixa coloca dentro desta. Sorrindo, fala com ela. Achei o lugar ideal para ti, minha pedrinha querida. Vou te guardar junto com uma relíquia missioneira. Ao fechar a tampa, ele fica algum tempo olhando para os símbolos ali gravados. O que será que eles nos ensinam? E alisando-os com suavidade, percebe uma tênue luz violácea passando sobre eles. E um forte pensamento vindo de seu íntimo, surge em sua mente. Somos parte de uma única e grande força. O amor universal que nos dá a vida. Segunda parte. Ano 1967. Ansioso, Daniel andava de um lado para outro pela larga varanda envidraçada que fazia parte da lanchonete do hospital. Ele descera do quarto aonde se encontravam sua sogra e sua mãe, com a desculpa de tomar um café. Um triste pressentimento oprimia seu coração e ele não queria deixá-las preocupadas com o que temia. Analisando seus temores, procurava se acalmar. Afinal, não devo me preocupar assim. O fato de eu ter sonhado com a Giovanna se afogando em sangue, não quer dizer que algo de ruim possa lhe acontecer. Faz tanto tempo que eu não tenho mais sonhos mediúnicos. Deve ter sido apenas um pesadelo. Exagerei no jantar e fui deitar em seguida. Foi isso. E depois, já é o segundo parto. Bobagem minha me angustiar desse jeito.
No do Mauri correu tudo bem. É claro que agora vai ser da mesma maneira. Ele para, olhando para o jardim que se descortinava através da vidraça, cujo colorido harmonioso amenizava a austeridade do prédio. Contrito, ele faz uma prece à Mãe de Jesus, pedindo proteção para sua amada Giovanna. Sentindo-se mais calmo, pensamentos mais alegres afloram sua mente. Será que ama a menina? Se for, tomara que seja parecida com a mãe. O tempo não diminuiu nem um pouco a beleza de Giovanna. Pelo contrário, a maternidade deixou-a mais bela ainda. Um sorriso ilumina seu rosto enquanto sua mente retorna a tempos passados. Parece que foi ontem. Não dá para esquecer o brilho intenso em seus olhos verdes, quando eu confirmei que poderíamos nos casar em pouco tempo. Como o tempo passa ligeiro. Ela estava tão linda. No salão de atos da reitoria da UFRGS, em Porto Alegre, mais uma turma da Faculdade de Direito estava recebendo a colação de grau. Tanto no palco onde se encontravam sentados os formandos, impecáveis em suas becas, como na plateia dos parentes e amigos, era grande a emoção. Ouviam atentamente, nesse momento, as palavras do orador da turma. Ao se aproximar do término de seu discurso, Daniel faz uma pequena pausa e dirige o olhar em direção à sua família, que se encontrava sentada nas primeiras filas do auditório. Sua voz até então clara e firme, agora denuncia a emotividade em um leve tremor, ao pronunciar o agradecimento a Deus, pela oportunidade de realizarmos o sonho de conquistarmos nosso diploma. Aos nossos pais, esposos, filhos, irmãos, namorados, avós, demais familiares, amigos e mestres que não mediram esforços para nos ajudar. Pelas palavras e pelo apoio que nos incentivaram a vencer as provas do caminho rumo à realização de nossos ideais. A todos vocês dedicamos esta nossa conquista, com muito carinho e nosso abraço de agradecimento. Sob o calor dos aplausos da plateia, Elisa, com os olhos marejados de lágrimas de felicidade, sentindo-se plenamente recompensada, fala ao ouvido do marido: também agradeço a Deus. Bendito o dia em que Ele colocou em nossos braços este filho tão querido, tão inteligente. Tomás, igualmente comovido, dirigindo seu olhar para a Giovanna que sentada ao lado de Elisa aplaudia entusiasmada, acrescenta: e que irá dentro em breve confirmar que ganhamos também mais uma filha muito querida. O jantar e o baile sucederam a colação de grau. No grande salão de convenções do Minuano Palácio Hotel, com um repertório musical bem escolhido para todas as gerações presentes, uma sensacional orquestra de fama nacional prometia agradar a todos. Perfazendo um círculo ao redor da pista de dança, os formandos com seus pares aguardavam a primeira valsa. Elisa não cabia-se de contente. E aos primeiros acordes do Danúbio Azul, contendo a custo a emoção, ela se deixa levar pelos braços do filho, rodopiando pelo salão. Daniel se tornou um belo rapaz. Suas feições indígenas e seu porte alto de uma elegância natural, fazem-no se destacar entre os demais. Comenta Padre Francisco, isso sem falar na sua inteligência privilegiada e na sua sensibilidade espiritual. Orgulhoso, Tomás sorri e brinca com os demais, falando alegre: nesta mesa acha-se reunido quase todo o seu fã-clube. Que pena a Matilde e o Hans não estarem aqui, comenta Giovanna num tom saudoso, como eles gostariam de tê-lo ouvido discursar. Mas vocês mandaram filmar tudo, não é mesmo? Pergunta Adriana, a mãe de Giovanna. Sim. Claro. E espero que a produtora me entregue em seguida a fita, para que Elis e eu possamos levá-la conosco. Já está marcado o dia da viagem, ainda não. Mas deve ser na próxima semana. O Hans me disse ontem ao telefone, que está verificando qual o voo melhor para nós. Ficamos felizes com a oferta das passagens. Se não fosse assim, jamais teríamos condições de estarmos presentes à chegada do nosso segundo neto alemão.
Fazer o quê? Nós, servos de Deus, não dispomos de numerário para passeios, reflete Francisco, e num tom maroto fala sorrindo para o amigo. Se bem que eu acho que a tua igreja luterana, sendo alemã, deveria de ter uma verba especial para que os pastores descendentes de alemães conhecessem o seu berço natal. Ora, Francisco, retruca rindo Tomás, e por acaso a tua católica faz isto com vocês descendentes de italianos? Os dois caem na risada, ao mesmo tempo em que os últimos acordes da valsa terminam. Daniel retorna com Elisa resplandecente de alegria, cujas faces coradas denunciavam o esforço causado pela falta do hábito de dançar. Vamos, Giovanna. Agora é a nossa vez. Este se dirige à noiva com um olhar apaixonado, estendendo-lhe a mão. E ao som de uma alegre valsa de Tchaikovsky, ambos vão girando ligeiro pelo salão. Que belo par eles formam, suspira Adriana, olhando-os enternecida. Foram feitos um para o outro, reforça Elisa. Os comentários envaidecidos das duas mães fazem o pai e o tio concordarem sorrindo. O par apaixonado valsava alheio ao público e aos demais dançarinos. Era como se no salão só existissem apenas eles. Olhando fixamente para Giovanna, enquanto tudo à volta deles rodava, Daniel fala feliz: tenho uma surpresa para ti. Inscrevi-me para o concurso de defensor público. Assim, no final deste ano, se eu passar, após o baile da tua formatura, poderemos nos casar. Com os olhos faiscando de felicidade, ela exclama: oh, Dani, que maravilha! É claro que você vai conseguir. Quem passou toda a faculdade como um dos melhores da turma, como não vai conseguir vencer esse concurso? Sentindo-se mais confiante com o otimismo dela e envaidecido pelos elogios, sorri apaixonado. Obrigado por confiar em mim, querida. Mas tem um porém. Teremos que passar todo este ano ainda separados. O curso é também aqui em Porto Alegre. Todo este ano ainda, amor. Nossa! Que suplício! Concordo contigo, querida. Para mim também é difícil. Mas fazer o quê, se é para criarmos um futuro melhor para nós? Bem, amor. Pensando bem, quem já passou 5 anos à distância, um a mais não é nada. Contrariando a valsa, ele aperta de encontro a si, encostando com carinho seu rosto ao dela, beija a maciez daqueles cabelos rubros como fogo, de que tanto gostava. Daniel é sacudido de seu devaneio pelo chamado de uma das enfermeiras, Dr. Daniel. O assistente do Dr. Travassos quer lhe falar urgente. Sentindo um gélido arrepio correr por sua coluna, já temeroso, ele pergunta aflito: o que houve? Como estão Giovanna e meu filho? E com o coração disparado, vai acompanhando-a rapidamente em direção ao centro cirúrgico. Tentando acalmá-lo, a enfermeira, sem diminuir o passo, comunica: já nasceu a sua filha. É uma linda menina, forte e está muito bem. E numa tentativa de diminuir a tensão, conclui com um leve sorriso: pelo pouco que pude ver, ela se parece com o senhor. Mas a minha esposa, a Giovanna, como está? O que aconteceu com ela que justifique tal urgência? Com a angústia crescendo dentro de si, pede aflito: por favor, fala tudo o que está acontecendo. Fique calmo, Dr. Daniel. É apenas um fato inesperado que surgiu. Mas ela está em ótimas mãos, tudo vai dar certo. Pronto, já estamos chegando. O Dr. Gilberto é aquele ali na porta do centro cirúrgico. Tão logo o médico o avista, vai ao seu encontro. Dr. Daniel Schmid. Eu sou o assistente do Dr. Travassos. O que houve, doutor? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a minha Giovanna? Ele exclama tomado de grande angústia. Fique tranquilo. Está tudo sob controle. Não é nada que não se possa resolver. Venha comigo. O Dr. Travassos está com ela. Vou lhe explicar. O parto em si correu muito bem e a sua filha é perfeita,
sadia e está terminando de ser atendida pelo pediatra, mas a Giovanna, doutor, interrompe aflito. Bem, ela teve uma pré-eclâmpsia, tendo tido no pós-parto uma 596. 596? O que isso quer dizer? É uma hemorragia rara de acontecer e difícil de ser contida. O Dr. Travassos está tentando contê-la. Mas tudo indica que somente com a retirada do útero e dos ovários, esta poderá ser estancada. Caso contrário, sua esposa corre risco de vida. Mas então façam de uma vez o que for preciso. Desesperado, ele fala quase gritando, eu não posso perdê-la em hipótese alguma. Exatamente para salvá-la é que precisamos tomar tal medida. Precisávamos colocá-lo a par do que está ocorrendo. Será um grande choque para sua esposa, quando souber que não poderá mais ter filhos. Estou sabendo que ambos desejavam mais um. Quase chorando, Daniel consegue apenas murmurar, isso agora não tem mais importância. Eram apenas planos de vida. O principal é tê-la viva a meu lado. Oh, meu Deus! Por quê? Por quê? Ainda ele fazia essa mesma pergunta ajoelhado diante da cruz de madeira, acima do pequeno altar da capela ecumênica do hospital. Em seguida a conversa com o médico, Daniel se dirigirá a este local. A simplicidade da capela vazia deixara-o um pouco mais tranquilo, reforçando a sua fé. Ele pedira ao médico que nada falasse com sua mãe e com sua sogra. Não queria que elas ficassem tão aflitas quanto ele. Que elas pensassem que o parto estava mais demorado. Mais tarde ele contaria tudo. Assim sozinho, se sentia mais livre para orar. Porque, meu pai, ela é tão boa, tão especial. Por que passar por isso? Por favor, Jesus, não deixe que ela morra. Eu não poderei viver sem ela. Tão aflito se encontrava que nem foi ver a filha no berçário. Queria permanecer impresso o tempo inteiro que durasse a cirurgia. Apesar de criado na religião luterana, sempre tivera pela mãe de Jesus uma grande devoção. Convicto de que um espírito que cumpre a tarefa de trazer ao mundo um ser de tamanha luz como Jesus também só poderia ser outro ser iluminado, dentro de seu coração nutria uma grande confiança em sua proteção. E nas suas preces, sempre a invocava. Assim, à medida que se espiritualizava esta fé também se fortificava. E nesse momento, era com ela que ele se apegava. Mãe! Minha mãe me ajuda. Salva Giovanna. O que será de minha vida sem ela? E o que será de nossos filhos também? O sonho com Giovanna se afogando em sangue retorna à lembrança, aumentando o temor que oprime seu coração. Reza com fervor, inclinando a cabeça com as mãos cruzadas sob a testa. Após alguns minutos, sente-se ligeiramente tonto, enquanto uma estranha calma começa a envolvê-lo. Uma luz azul claro surge em sua mente e a angústia vai diminuindo. Um círculo lilás se forma na sua visão interior e se expande em ondas. Uma voz masculina, suave, se faz ouvir dentro de si. Daniel. O período da preparação silenciosa está começando a findar. Procure perceber os sinais de seu caminho. E assim como veio repentinamente, igualmente a voz se calou. Daniel aturdido, sem entender o que ouvira, para de rezar e fica por algum tempo pensando sobre o que acabara de acontecer, tantos anos sem nada mais sonhar, ouvir ou ver. Já havia até me esquecido de como isso acontecia. Que estranho. Mas não vou ficar aqui pensando nisso. Quero é ir para perto da Giovanna, saber da cirurgia. Sentindo uma inesperada paz e uma fé fortalecida tomando conta de seu coração, resolve voltar para o centro cirúrgico. Sinto-me mais calmo e confiante. Vou já para lá. Absorvido com suas preces e pensamentos, não havia reparado que um senhor de idade já avançada sentara-se próximo a ele. Quando se levanta, nota surpreso que o homem observava atentamente. Filho, este fala de um jeito tranquilo, dirigindo-se a ele, não te angusties tanto. Percebi a tua aflição,
Porém pude observar que tens uma fé profunda. Pude constatar também que tens muita proteção. Um mestre oriental, de suma beleza e luminosidade, estava a teu lado e falava contigo. Por acaso conseguiste ouvi-lo? Espantado, Daniel responde perguntando: quem é o Senhor? Por que está me dizendo isso? Porque eu vi. Às vezes enxergo além dos meus olhos físicos. E como ficar calado diante do belo quadro que assisti? Mas vá. Vá, meu filho, aonde queres ir com tamanha ansiedade? Não importa quem eu seja. Vá, que estão te aguardando. Mais surpreso ainda, Daniel se retira, agradecendo apressado: obrigado, Senhor. Gostei do que me disse. Obrigado. O quarto se encontrava na penumbra. A tarde já havia caído e Giovanna repousava. As dores da cirurgia já haviam diminuído bastante e ela se sentia bem. Deveria dar alta na manhã seguinte. Graças a Deus que já vou para casa. 5 dias no hospital é demais. Não vejo a hora de voltar à nossa rotina. Sentado ao lado da sua cama, Daniel olhava embevecido para a filha em seus braços. Graças a Deus que tudo não passou de um grande susto. Felizmente ambas estão bem, e levantando uma das mãos, afaga com carinho o rosto de esposa. Que grande risco correste, meu amor. Rezei muito para nossa mãe Maria e ela me atendeu. Como eu poderia viver sem ti, meu amor? Sorrindo, ela retribuiu seu carinho acariciando a mão dele, enquanto olha feliz para a filha. Ela não é uma gracinha. Que bom que ela se parece com você. Ah! Isso foi a única coisa que saiu contra os meus desejos. Eu queria que ela fosse tão linda como a mãe, e afagando o rostinho do neném, dirige-se afetuosamente para este. Mas apesar de seres tão parecida comigo, acho que és uma linda bonequinha. Bianca, a bonequinha querida do pai. Sabe, amor? Quando a segurei no colo a primeira vez, olhando seu rostinho guarani, pensei na sua mãe Potira. O que acha de trocarmos o seu nome pelo dela? Tu me deixas emocionado, querida. Até que eu gostaria muito. Mas não seria justo para com minha mãe Elisa. Poderia magoá-la. E além do mais, foi o nome que escolhemos desde o início, caso nascesse uma menina. Acho que não devemos mudá-lo. Não deixa de ter razão. E pensando bem, faz uma pequena pausa, rindo em seguida, é uma troca perfeita. O nosso ruivinho que se parece comigo, tem nome indígena e a nossa Guarani, um nome italiano. Daniel sorri achando graça da sua observação, mas antes que possa dizer qualquer coisa, Giovanna continua sorridente: com certeza, para completar a nossa descendência, o nosso terceiro filho será uma mistura de nós dois e receberá então um nome bem brasileiro. Não lhe parece? Para Daniel, ouvir estas palavras foi o mesmo que receber um impacto a comprimir seu coração. Ele fica por alguns momentos sem saber o que dizer. Conta ou não para ela agora? Que fazer, meu Deus? Deixe para o Dr. Travassos falar conforme combinado ou devo aproveitar esta ocasião e esclarecer tudo de uma vez? Oh, Maria, minha mãe, me ajuda. Enchendo-se de coragem, resolve falar com cuidado. Afinal, talvez fosse melhor ela ficar sabendo por ele mesmo. Meu amor, não vamos pensar mais nisso. Deus nos proporcionou 2 filhos maravilhosos. Acho que não devemos pensar em ter mais filhos. 2 já é mais do que suficiente. Mas querido, ela se surpreende, não estou entendendo você. Tinha tanta certeza de que teríamos 3 filhos. Que a sua intuição alertava-o para isso. Tanto que muitas vezes planejamos o nascimento deles. Ora querida, eram apenas conversas. Temos de reconhecer que a vida atual não comporta muitos filhos. Você está muito estranho, querido. Por que essa mudança de planos agora, em seguida ao nascimento de nossa filha? E percebendo a tristeza contida no olhar dele, pergunta desconfiada e temerosa ao mesmo tempo: diz a verdade, Daniel.
O que há por trás disso? Acho que está querendo me dizer algo. O que foi que aconteceu comigo nessa cirurgia, além do risco de vida? Querida, não era a minha intenção falar sobre isso agora. Entretanto, já que tocaste nesse assunto, talvez seja melhor que eu mesmo te conte. Contar o quê? Pergunta aflita, já deduzindo que acontecer alguma coisa ruim. Meu amor, segurando carinhosamente a mão dela, ele continua. Não foi tão simples assim o teu parto desta vez. Com certeza deverás tomar algum medicamento para compensar o que te aconteceu. Já com lágrimas nos olhos ela pede, conte de uma vez, querido. Não poderei mais ter filhos, não é isso. Infelizmente, querida, tu tiveste uma grande hemorragia, difícil de ser estancada. Para salvar a tua vida foi necessária a esterectomia. E graças a Deus tu continuas conosco. Levantando-se, coloque a pequena Bianca aconchegada junto a ela. Fala com suavidade, enquanto enxuga as lágrimas que agora correm livremente por suas faces. Não chora, querida. Olha para nossa bonequinha. Nós 4 juntos seremos muito felizes, eu sei. Ela é um amor, sim. E estou muito feliz com seu nascimento. Sei também que seremos os 4 muito felizes, mas sorrindo tristemente fala baixinho, é que foi um choque para mim me sentir assim mutilada. Daniel beija com amor, tentando consolá-la. Que isso, querida? Deixe de bobagens. Tu continuas a mesma. Nada mudou. E afinal, hoje em dia, 2 filhos já são o bastante. Como nesse momento Neném começa a chorar. Ele fala rindo, viu? A Bianca está reclamando a tua atenção. Acho que está querendo mamar. Daniel perdera o sono. Estava pensando em tudo o que ocorrera nos últimos 3 meses. Levantara-se procurando não fazer ruído para não acordar Giovanna e as crianças. Acender apenas um abajur em seu escritório e sentara-se na sua poltrona predileta. Um emaranhado de emoções deixava angustiado e um tanto deprimido. Reminiscências de seu tempo de adolescente vinham à sua mente, deixando-o confuso. E precisava tomar uma séria decisão. Achava-se assim tão absorvido, que levou um susto quando ouviu a voz de seu pai que acabara de entrar no aposento. O que está se passando, filho? Nunca te vi assim tão preocupado. Oh, pai! Acordaste comigo andando pela casa. Não queria perturbar teu sono, não filho, não me acordaste. Também estava sem sono. Estou preocupado contigo desde que cheguei pois percebi que algo está te angustiando. O que é, filho? Tomás fala, sentando-se ao lado dele. Está acontecendo algum problema em teu trabalho? Não é com o meu trabalho. Cada dia conquisto mais projeção profissional. É comigo mesmo, com a minha vida. Foi ótimo tu e a mãe terem vindo passar esses dias conosco. Preciso mesmo de me aconselhar contigo. Interessante. Vim, porque algo dentro de mim me impulsionava a isso. O que está se passando? Bem, pai. Tu bem sabes o quanto tenho sido feliz aqui em Santa Maria. Apesar de ser uma cidade de porte médio, já conquistei projeção com um bom nome profissional nestes poucos anos. Quanto ao meu casamento não poderia ser melhor do que é. Eu e a Giovanna nos amamos muito. Então, filho, o que há de errado? Não tem nada de errado, pelo contrário. Eu é que estou confuso. Ultimamente tem vindo seguido à minha lembrança os tempos de infância e adolescência. Todo aquele despertar da minha mediunidade. Tudo aquilo que eu senti e via. O desejo forte que possuía de me aprofundar na vida espiritual. Enfim, tudo aquilo que foi se apagando de minha mente depois que ingressei na faculdade. Eu sei, filho. Melhor do que tu pensas, eu sei. E tenho te observado atentamente, aguardando a hora de tu te abrires comigo. Pois é, pai. Acho que chegou essa hora. Estou precisando disso. Aqueles foram anos cheios de novidades para mim. À medida que ia adquirindo novos conhecimentos e ia me esquecendo dos sonhos,
das revelações, que na verdade pararam de acontecer. A consolidação do amor com a Giovanna complementando a alegria da vida nova. Depois a formatura, a conquista do cargo de defensor público e o casamento feliz, enfim. Tudo isso me proporcionando uma vida estável de muita felicidade, porque então a confusão, é porque algo mudou dentro de mim após o nascimento da Bianca. Nesses últimos meses tenho feito um balanço desses anos passados. Reconheço que têm sido anos muito felizes. Entretanto, uma estranha sensação de que está faltando alguma coisa em minha vida, se torna cada vez mais forte, não sei como te explicar. E depois, a Giovanna ainda não se recuperou de todo da decepção causada pela cirurgia que sofreu. Isso me deixa muito triste. Como assim? Ela me pareceu muito bem. A mesma de sempre. Não, pai. Traço suspirando fundo, Daniel faz uma pausa. Ela perdeu a fé na espiritualidade e consequentemente a alegria espontânea que possuía. Mas por quê? Compreendo que ela tenha ficado traumatizada com as consequências de seu último parto. Entretanto a Bianca nasceu bem. É uma linda criança, saudável e inteligente. Porque o abalo da fé. Aí é que está minha confusão. Também me deixei abalar um pouco. Vou te explicar. Assim que nos mudamos recém-casados para Santa Maria, conhecemos uma senhora muito simpática. Morava no apartamento ao lado do nosso e aos poucos se estabeleceu uma amizade entre nós. Ela era espírita e frequentava um centro de umbanda esotérica, próximo dali. Uma noite, a convite dela, mas por curiosidade, Giovanna foi assistir uma sessão. E tu, filho, foste também? Não. Como tu mesmo sabes, estava desinteressado, esquecido, desse meu lado mediúnico. Assim, aproveitei para ficar em casa estudando um processo difícil. Mas ela voltou muito impressionada com o que assistiu. Havia recebido uma mensagem de uma entidade que se apresentara como um índio chamado Pena Branca, da falange dos caboclos. Este lhe dissera, entre outras coisas bem certas sobre sua vida, que ela seria muito feliz aqui e que teria 3 filhos, uma menina e 2 meninos. Como isso vinha reforçar a minha intuição de que a nossa família seria constituída dessa maneira, marcou fundo em sua mente, bem, filho. E como a cirurgia tornou impossível tal realização, dá para se entender que ela tenha ficado descrente de mensagens mediúnicas. Mas a perda da fé, mas não foi somente isso, pai, interrompe Daniel, ainda tem mais. Uma outra noite, meses depois, já grávida do Mauri, por insistência de Dona Deolinda ela retornou ao centro espírita. Dessa vez eu acompanhei. E me impressionei também com a incorporação de uma entidade que dizia ser seu pai. Falou coisas do seu tempo de menina. Coisas que somente ela sabia e pediu que ela não abandonasse nunca a sua música. Além de enviar um recado afetuoso para sua esposa, afirmou também que Giovanna seria mãe de 3 crianças e que uma delas era bem especial. Um espírito que nos acompanhava há várias gerações. Dona Adriana deve se lembrar disso, porque Giovanna transmitiu esta mensagem por telefone, assim que voltou para casa. A emoção que ela sentiu naquele momento foi tão tensa, quanto a dor causada pelo trauma da esterectomia. Compreende agora o que abalou a sua fé? A minha também sofreu um baque. Mas, por que, meu filho? Porque ao relembrar agora essas mensagens, também recordei-as do que eu recebi através de meus sonhos. Apesar de estarem esquecidas, não foram apagadas de minha memória. E me senti um tanto confuso e descrente. Será que tudo o que eu sonhei naquela época, não era mesmo fruto da minha imaginação? Compreendo a que vocês dois tenham ficado abalados. Mas não se pode perder a fé por enganos ocorridos. Todas as religiões estão cheias deles. Porque nós, criaturas que as professamos, somos muito imperfeitas ainda. Ouça bem, filho. Depois que tu foste para a faculdade e a tua irmã para a Alemanha, eu me aprofundei, conforme havia te prometido,
Nos estudos esotéricos, fazendo uma pausa, ele olha sorrindo para Daniel. Confesso que busquei também nesse estudo um lenitivo para a enorme saudade que sentia de vocês. Deve ter sido muito difícil tu e a mãe ficarem sozinhos, longe de nós. Mas o que pesquisaste? Nunca me falaste sobre isso. Da mesma forma que tu nunca me contaste sobre as idas ao centro de Umbanda, por falta de oportunidade de dialogarmos sobre tais assuntos. É verdade, concorda Daniel, em nossas visitas, sempre acabamos por falar de nossos trabalhos. Tu sobre a igreja e a obra do amor e dever e eu sobre o progresso em minha profissão. Mas conta, pai. O que estudaste? Deixaste-me curioso. Bem, já havia estudado, como tu sabes, a doutrina espírita através de Allan Kardec e Chico Xavier e a filosofia hermética, por causa da tua irmã e conselho do Dr. Claudio Honor, disse eu estou lembrado. Por causa do despertar da minha mediunidade, nos meus 15 anos, exatamente. A partir daí, aprofundei então meus estudos procurando aprender sobre a Umbanda e a Umbanda esotérica, lendo livros como a Umbanda essa desconhecida e os Serões de Pai Preto, entre outros. Estudei a obra de Ramatiz, psicografada por Hercílio Mais e outras tantas mais como as de Paul Brunton, Annie Besant, Alice Bailey e a doutrina secreta de Blavatsky e procurei conhecer o budismo. Enfim, durante esses últimos anos, empreendi silenciosamente uma busca espiritual. Que incrível, pai, Daniel se surpreende, mas com todos esses novos conhecimentos, como tu continuas pastor luterano. Esse estudo não cria obstáculos à tua fé nos ensinamentos de Lutero. Não, meu filho. Abri a minha mente para uma expansão maior de consciência. E analisando tudo sob meu ponto de vista, me convenci de que estamos realmente vivendo num planeta escola que, assim sendo, possui níveis e aprendizados diversos, que são degraus necessários para se alcançar a instrução maior. Todos os ensinamentos sobre nosso Criador, todas as religiões que nos falam sobre essa poderosa energia do amor, são portanto degraus que nos levam, de acordo com a nossa capacidade de galgá-los no momento, à sabedoria suprema. Pai, nem sei o que te dizer de tão impressionado contigo. E o que tu ensinas então, na tua igreja? O amor a Deus, Daniel. O amor à vida. A necessidade de corrigirmos o nosso interior. Seguindo a mensagem do Cristo Jesus, porém sob a ótica de Lutero. Estou certo de que esta é a missão que eu escolhi antes de encarnar. Tomando por exemplo uma escola terrena, é a matéria para a qual me preparei. Ensinar e apoiar aqueles que só conseguem chegar a Deus sob o prisma luterano. É a expressão de fé que eles possuem. É a forma com que melhor eles entendem a Deus. Sob essa tua compreensão, como tu explicas então as minhas mensagens e as do centro de Umbanda? Tu, meu filho, recebestes de uma forma espontânea as tuas revelações e elas vindo principalmente através de sonhos, involuntariamente, pode-se ter a certeza de sua veracidade. Quanto às recebidas através de incorporações mediúnicas, devem ser analisadas. Por quê? Porque infelizmente, nesse campo existem muitas mistificações. Mas acredito que, no seu caso, os médiuns que transmitiram essas mensagens não mistificaram, porque transmitiram informações que eles mesmos desconheciam. Acho que eles apenas não estavam bem preparados ou harmonizados espiritualmente e assim sendo, não foram canais fidedignos. Como assim? Me explica melhor. Se tu tens, por exemplo, um piano perfeito, dos melhores que existem, mas se ele estiver desafinado, não poderás tocar uma música com fidelidade. É preciso que ele esteja bem afinado, para que o som saia puro, harmonioso e perfeito. Entendes o que quero dizer? Sim. Que a intenção do médium pode ser boa, mas se ele estiver desarmonizado, não transmitirá mensagens na íntegra. Não é isso. Exatamente. Portanto, uma mensagem mediúnica pode sair trancada. Assim,
Não devemos nos decepcionar caso ela se concretize de forma errada. Muito menos devemos perder a fé, que nada tem a ver com as manifestações humanas, de encarnados ou desencarnados. E quanto à nossa intuição, como saber se ela está correta? Se estivermos vibrando positivamente, procurando corrigir nossos defeitos e mantendo a nossa fé fortalecida, iluminada, a nossa intuição estará ligada ao nosso eu superior, que se situa num plano de luz. Entretanto, se estivermos vibrando negativamente, corremos o risco da nossa intuição sofrer interferências de um plano mais inferior. Por isso Jesus nos alertou para que cuidássemos de nossos pensamentos, palavras e ações, para que eles possam atingir um plano mais evoluído. Meu pai. Tens razão. Todo cuidado é pouco. Fortalecer a nossa fé é importante. Gostaria que tu conversasses assim com a Giovana. Ela está precisando dessa compreensão mais ampla. Tuas palavras me transmitiram uma visão bem maior. Valeu, pai. Assim que se apresentar a oportunidade, eu o farei. E fazendo menção de levantar-se, comenta: já é tarde, meu filho. Não será melhor irmos dormir? Afinal, como diz a sabedoria popular, o travesseiro é bom conselheiro. Tu precisas descansar, amanhã será um dia cheio. Colocando a mão sobre o ombro deste, impedindo de se levantar, Daniel pede: só mais um pouco, pai. Gostaria de saber se tu falas sobre tudo isso com o Padre Francisco. Fiquei curioso, sim. A princípio relutei um pouco com receio de ser mal interpretado. Porém, à medida que fomos nos entrosando cada vez mais, no trabalho do amor e dever e nossa amizade se tornando cada vez mais sólida, percebi que havia sintonia na nossa maneira de pensar. Ele também empreendeu uma busca parecida com a tua, mais ou menos. Não com toda a profundidade. No seu ponto de vista, ele crê que o importante para o ser humano neste plano de vida, não é acreditar ou se aprofundar nos conhecimentos espirituais, mas sim se aperfeiçoar na prática do amor maior, com a intensidade que Jesus veio nos ensinar. Mesmo sem acreditar na vida espiritual ou na continuidade da existência, se o ser humano vivenciar o amor junto aos seus semelhantes, ele cumprirá essa etapa de aperfeiçoamento espiritual. No final dessa nossa experiência na matéria, ele crê que seremos todos avaliados apenas pela nossa capacidade de amar. O que, na verdade, ele não deixa de ter razão. Ele está certo nisso. Mas que alargar os horizontes de nossa mente ajuda a uma evolução mais rápida, eu também acredito. Obrigado, meu pai, por esta nossa conversa. Me ajudaste muito. Preciso tomar uma decisão importante e tudo o que disseste vai pesar bastante nela. Me tranquilizaste muito. Ponto de exclamação. E levantando-se também, conclui sorrindo: como tu mesmo lembrastes, o travesseiro é um bom conselheiro. E abraçados, os dois seguem para seus quartos. Ao se deitar, Tomás pensa preocupado: que decisão tão importante será essa que ela precisa tomar? Ó, Jesus, que a tua luz o ilumine, para que a sua intuição o conduza ao caminho certo. Que bom, Dona Elisa, que a Matilde e o Hans chegarão dentro de um mês. Estou ansiosa para ver as crianças. Pelos retratos, o Fritz está um gurizinho muito lindo. E a Fernanda muito crescida e bonita. Giovana. Eu também estou ansiosa para revê-los. Parece mentira que já faz 2 anos que eles estiveram aqui. É uma pena essa distância tão grande entre nós. Não é bem a distância, sogra. Se fosse apenas isso. Hoje em dia não existem mais locais longínquos, impossíveis de se alcançar. O grande problema é a distância monetária. A Alemanha está financeiramente longe. Bem verdade, minha filha, concorda Elisa suspirando fundo de saudade. Porém em seguida se recupera: mas que tolice a minha. Logo, logo, eles estarão aqui e poderei matar as saudades. E o principal,
é que eles estejam felizes lá. As duas conversavam sentadas na sala. As crianças haviam adormecido logo após o jantar e ambas aproveitavam a calma da noite para terminarem uma colcha de crochê, para a cama da